Glória a Jesus. Bom dia, irmãos. Bom dia. A paz seja convosco. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Estou muito feliz de estar aqui nesta manhã, de poder, juntamente com os nossos futuros vizinhos, nós vamos morar no céu, amém? Amém. Adorar, exaltar ao Senhor enquanto aqui na terra. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Rafael, pelo convite, pela confiança, pela vida do pastor Teco, tá? Que tem sido um canal de bênção para as nossas vidas, para a minha casa, para a minha família e também para a família Avivamento. Obrigado por compartilhar de tudo que vocês vêm desfrutando nesses anos de caminhada com o Senhor, em célula, e nós agora ainda engatinhando, mas estamos prosseguindo. Obrigado por cada compartilhar, os momentos à mesa com vocês, pastor. A minha esposa que é minha pastora, minha esposa é minha pastora, ela tem percebido o quanto tem sido edificante, e muito obrigado, e a nossa oração é que Deus continue os abençoando, amém? Eu confesso a todos que quando o pastor Rafael me fez o convite, eu falei com ele assim: pastor Rafael, o senhor tem certeza? Porque nós ainda estamos engatinhando na visão celular, nós ainda estamos engatinhando, nós estamos em fase de transição, mas estamos transitando no direcionamento do Senhor, no tempo do Senhor, e eu tenho me sentado à mesa para aprender mesmo, e daquilo que eu tenho pegado aqui, eu tenho procurado aplicar, eu tenho procurado viver, e demorei um certo tempo, uma vez que eu sou muito intenso naquilo que eu faço. A partir do momento que eu pego para fazer, aí nós vamos para cima. E foi um tempo de namoro, um tempo de busca, onde Deus foi colocando as pessoas certas, próximas de nós, e agora o Senhor balançou a árvore, assim, vamos que vamos caminhar, E tem sido um tempo. Eu falei com ele: tem certeza? Ele disse: não, pastor, eu tenho certeza, porque você vai compartilhar daquilo que vocês estão vivendo, daquilo que vocês estão experimentando, e eu quero falar sobre isso nesta manhã, daquilo que o Senhor tem ministrado. Não tenho pretensão alguma de trazer algo novo, de forma alguma, mas do fundo do meu coração eu quero trazer algo de Deus para as nossas vidas. Assim que nos chegou o convite, entramos em um propósito de oração, um propósito de jejum, de consagração, por este congresso, por esse tempo, e esses 2 dias que já se passaram foram extremamente edificantes, e eu louvo a Deus e peço ao Senhor que tenha misericórdia e possa continuar a nos edificar nesta manhã. Estão com fome aí, sede? Alguém aí tem fome e sede? Amém? De Deus, da presença do Senhor. Está aqui comigo a minha amada esposa, Rafaela. Para quem não acredita em milagres, é só olhar para ela e vocês vão ver o milagre que Deus fez na minha vida. E eu louvo a Deus, irmãos, a cada dia que passa ela fica mais bela, mais linda e mais jovem. E eu com essa barba ficando branca, eu falo: Deus, isso é bom demais comigo. Não sei se tem sido tão bom para com ela, mas comigo tem sido assim, de uma graça. João Henrique está comigo, meu primogênito. O Isaac está lá em cima, Tive o privilégio de conhecer o pastor Marcos Mansur, que é professor dele. Se aprontar, já sabe, total liberdade, total liberdade mesmo, pastor. Oh, glória, amém. E eu pedi também, irmãos, que eu não sou bobo, não sou bobo de forma alguma. Eu pedi para que estivesse comigo aqui alguns intercessores. Eu falei: irmãos, eu preciso de intercessores para que Deus nos conceda a graça. E vieram alguns, os intercessores do Avivamento Floresta. Pode dar um glória a Deus aí? Amém, glória a Jesus. Eu amo vocês, sou grato a Deus pela vida de vocês, grato a Deus mesmo, me emociono ao falar, eu amo vocês de todo o coração, amém? Irmãos, abra a sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 21, o versículo é o 28, Mateus capítulo 21, versículo é o 28,
Glória a Jesus. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 21, versículo 28. Jesus diz assim: mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. E dirigindo-se ao segundo filho, falou-lhe de igual modo: vai trabalhar, filho, vai trabalhar hoje na vinha. Lhe falou de igual modo. E respondendo ele, disse: eu vou, Senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Vamos parar aí? Qual dos dois fez a vontade de quem? De quem? Amém? Não desmerecendo as orações que já foram feitas, mas vamos orar mais um pouquinho. Orar nunca é demais, amém? Fecha os teus olhos um instante. Senhor nosso Deus e nosso Pai, como é bom, Senhor, poder te adorar, como é bom poder te exaltar, como é bom, Senhor, poder bendizer o teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esses irmãos que escolheram a melhor parte, de poder, ó Deus, se assentar aos seus pés, contemplar ao Senhor, contemplar a sua beleza, contemplar a sua santidade, contemplar o seu amor, contemplar a sua graça, contemplar, Senhor, a sua glória, mas também aprender com o Senhor. Esse foi o pedido de Davi, e que esse também seja o nosso desejo, de estarmos em tua casa, de estarmos em tua presença, todos os dias da nossa vida, para contemplar ao Senhor e aprender no seu santo tempo. Espírito Santo, tu és o nosso auxiliador, tu és o nosso conselheiro, tu és o nosso amigo, tu és o nosso intercessor. E nós te pedimos nesta manhã, abra o nosso entendimento, para que mais do que conhecimento, possamos receber da parte do Senhor revelação, para este momento, despertamento, para o desejo do Senhor, para a vontade do Senhor, para nós outros, neste tempo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, eu me humilho diante do Senhor e te peço, mais do que a minha voz, que cada filho aqui, inclusive eu, possa ouvir a voz do bom pastor, que nos guia, que nos conduz e que nos direciona. Aleluia, amém? Quando nós lemos esse texto e vemos Jesus falando a nós, 4 coisas saltam, 4 coisas nos despertam. E a primeira coisa que nos desperta é o tratamento como Ele nos chama. A primeira coisa que nos desperta nesse texto é o tratamento, a forma como Ele nos chama. Ele nos chama de filhos. Amém? A segunda coisa que nos salta aos olhos é a finalidade, o propósito. Porque Deus sempre nos chama com um propósito, com uma finalidade, e nos apresenta um compromisso, uma responsabilidade. Mas primeiro Ele trata a forma, para depois nos apresentar uma finalidade. E qual é a finalidade? Vai trabalhar. Aos 2 filhos Ele dá a mesma palavra: vai trabalhar. Tem filhos de Deus aqui nesta manhã? Então o Senhor te chama filho, aí apresenta uma finalidade: filho, vai trabalhar. Fala para esse seu irmão em Cristo Jesus que está do seu lado assim, de uma forma bem carinhosa: vai trabalhar. Amém?
Ou assim, vamos melhorar. Fala para ele assim, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Amém? E uma outra coisa que o Senhor nos chama a atenção nesse texto também é o tempo. O tempo, pastor Rafael. Então a forma, a finalidade e o tempo. Vai trabalhar quando? Hoje. Hoje. Agora. Neste momento. Amém? E o quarto ponto que nós vamos detalhar sobre eles no decorrer da mensagem é o local. O direcionamento. O local. Tá? O Senhor, Ele sempre irá nos posicionar. Ele é o bom pastor que nos guia, que nos direciona por pastos verdejantes, por águas tranquilas. Então Ele apresenta o local. E que local é esse? Na minha vinha. Na vinha do Pai. Fala assim comigo, trabalhar na vinha do Pai. Nos negócios do Pai. Tudo que é do Pai é do Filho. Amém? Quando o pastor Rafael falou sobre a respeito da temática e eu orando ao Senhor, o Senhor me trouxe esta palavra, tá? E sobre comprometimento, células comprometidas com o céu e comprometidas com a terra, paixão e liderança. E quando o Senhor fala sobre o tratamento como Ele nos chama, antes de nos mandar fazer qualquer coisa, primeiro Ele nos torna. Antes de nos pedir para fazermos qualquer... Deus não está à procura de trabalhadores simplesmente, embora a seara esteja pronta, poucos são os trabalhadores, devemos rogar ao Pai, o dono da seara, que envie mais trabalhadores, mas Deus não está à procura simplesmente de trabalhadores, mas filhos trabalhadores, filhos. Então, primeiro, a forma como Ele nos chama de filhos, e nós só podemos ser chamados de filhos pela obra que Cristo Jesus fez na cruz, porque Jesus, Ele nos torna filho. Jesus, o Filho de Deus, o primogênito de Deus, como foi falado aqui, depois da sua morte e ressurreição, Ele se torna o primogênito de muitos filhos, porque o nosso Deus é um Pai de muitos filhos. Então primeiro Ele nos torna filho, coisa que outrora nós não éramos. Nós éramos criaturas de Deus, criaturas separadas de Deus, porque em Adão todos pecaram, em Adão todos estavam e estão destituídos da glória de Deus, da presença de Deus, afastados do Senhor. Em Adão não há quem busque a Deus, e cristianismo é isso, sempre Deus à procura do homem, sempre Deus na caça pelo homem, para trazer de volta para si. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Deus trabalha do fundamento, como foi cantado aqui. O Senhor sempre nos despertou para isso, cuidado com o fundamento. Fala comigo assim, cuidado com o fundamento. Cuidado, nós precisamos ter um cuidado tremendo sobre que fundamento nós estamos edificando a nossa vida, sobre que fundamento nós estamos edificando o trabalho que nós estamos realizando, sobre que fundamento nós estamos fundamentando, e o Senhor nos apresenta o caminho, o Senhor nos apresenta sobre que fundamento nós devemos edificar, e esse fundamento é o amor. É a graça que nos foi oferecida, é entender, irmãos, quem nós éramos. Eu não sei você, mas eu vou falar quem eu era. Continuo sendo, mas a graça do Senhor me alcançou e vem aperfeiçoando a cada dia. Pobre, miserável, pecador, morto nos meus próprios delitos. Se a graça de Deus, se o amor de Deus não tivesse alcançado a minha vida aos 21 anos de idade,
eu já não teria vida. Sem sombra de dúvidas, eu já teria sido ceifado. Mas a graça de Deus me alcançou, o amor de Deus me alcançou. Ele foi lá aonde eu estava, num charco de lodo, num monturo, vestes com trapos de imundície. E Ele me amou, e Ele me aceitou, e Ele me chamou, tirou os trapos de imundícia. Alguém se identifica? E me deu vestes de louvor, tirou toda a tristeza e me deu a verdadeira alegria, colocou o anel em meu dedo, me dando autoridade, sandália nos pés, me chamando de filho. Ele me aceitou na sua família. Ele foi lá no cartório celestial e escreveu o meu nome no livro da vida. Ele diz, aleluia, Ele diz que eu posso agora adentrar confiadamente pelo novo, vivo e eterno caminho feito pelo sangue de Jesus e lhe chamar de pai, de pai, de pai. Alguém que não merecia. Se tinha uma coisa que eu merecia, era o inferno, mas o Senhor me amou, e me amou de tal maneira, que ofereceu o seu Filho para morrer por mim, quando eu estava morto nos meus próprios delitos. Mesmo assim Ele me amou. Aí a gente entende esse amor. Ele vem e chama filho. Você entende isso? Um filho que foi adotado, um filho que foi e é amado, um filho que o pai o chama para a mesa, um filho que o pai o chama para o relacionamento. A mesma coisa que Davi fez com Mefibosete, quando Mefibosete vai entrando ali no seu palácio, mas por causa de uma aliança, e Mefibosete vem se arrastando, todo temeroso, até pensando que o que lhe esperava fosse uma espada para cortar o seu pescoço, porque ele era um descendente legal do reino. E ali ele vai e diz assim: quem sou eu, meu rei? Um pobre, miserável, um cão, para que o Senhor se importe. Ele foi disse: eu tenho uma aliança com seu pai, eu tenho uma aliança. A partir de hoje você vai se sentar à mesa. Então, antes de trabalhar, o Senhor nos chama como filho e nos faz assentar à mesa. Vem cá, senta na mesa. A partir de hoje você vai se assentar todos os dias à mesa comigo. É isso que Deus fez, é isso que Deus faz. Primeiro, Ele trata a base. Por que nós nos dispomos? Por que nós amamos a Deus? Porque primeiro Ele nos amou, e esse amor nos constrange. E aí nós entendemos o que Paulo diz. Nós entendemos o que Paulo fala assim: ai de mim se não pregar o evangelho. Não é uma palavra de temor, com medo de morrer, com medo de inferno, não. Ele seria assim, um camarada mais terrível se não fizesse, cara, o pai tratou tão bem comigo, o pai me ama tanto, tem que cuidar de mim. Quem sou eu se eu não fizer algo por ele? Portanto, agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo do Filho de Deus, para fazer a vontade do Pai. Então, primeiro Ele trata a base. Se essa base, gente, ela não for o amor, compromisso sem amor, responsabilidade sem amor, é um fardo muito pesado. Se fazer simplesmente porque temos que fazer, porque nos foi obrigado, porque nos foi mandado, a gente até faz por um período, por obediência, né? Mas por amor é diferente. Gente, olha, é da minha responsabilidade enquanto homem, é da minha responsabilidade enquanto marido, tá? Cuidar da minha esposa. É uma responsabilidade, é um compromisso. E por isso que o casamento, deixará pois o homem, deixará pois a mulher, é coisa de homem, é coisa de alguém que entende o seu papel, entende a sua responsabilidade. É da minha responsabilidade enquanto esposo, fornecer condições espirituais, emocionais, até mesmo financeira, para que ela tenha uma vida adequada. É da minha responsabilidade enquanto pai, é um compromisso, e isso está até na lei também. Cuidar dos meus filhos,
levá-los para a escola, proporcionar para eles a educação, proporcionar para eles o alimento. E eu confesso para vocês que às vezes é um pouco pesado pagar as mensalidades da escola. Glória a Deus, aleluia. A feira, que a compra, Jesus amado, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Mas já fui moço, hoje sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas todas as vezes que a gente vai no supermercado hoje, a gente dá oh glória, aleluia, oh maravilha, né? E a gente, mas por mais que seja um compromisso e uma responsabilidade, é tão prazeroso cada vez que nós fazemos isso, sim ou não? Sim ou não? Por quê? Porque nós amamos. Porque nós amamos. Embora seja pesado, embora seja custoso, embora seja oneroso, nós fazemos com alegria, fazemos com prazer, fazemos com satisfação, porque nós amamos. Então, por isso que primeiro o Senhor chama filhos. Ele poderia dizer servos, escravos. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. E embora filhos, continuamos sendo servos, embora filhos, continuamos sendo escravos. Ministro significa escravo, mas Ele nos chama de filhos. Filhos que se assentam à mesa, filhos que são amigos, amigos que Ele compartilha do seu coração, Ele compartilha dos seus segredos, Ele compartilha da sua paixão. Paixão. Deus é um Deus apaixonado. Deus é um Deus apaixonado, fogo, paixão, uma locomotiva, um dinamos, um poder, uma glória, e Ele amou o que faz. Então por isso que Ele nos chama, primeiro Ele nos torna filhos, nos coloca sobre essa base graciosa, nos coloca sobre essa base de amor, para depois nos enviar. Só que nós precisamos tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado, porque na nossa caminhada, de repente a gente pode cair no engano também, de colocar as nossas vidas sobre outros fundamentos, sobre outros desejos, sobre outras paixões. Nós temos o inimigo que vai tentar fazer de tudo para tentar nos roubar esta identidade. Tem uma outra parábola que me chama muito a atenção, pastor Rafael, que é a parábola do filho pródigo, do filho esbanjador. E Charles Spurgeon, na verdade, vai dizer que esta parábola ela não deveria ser chamada a parábola do filho pródigo, mas o amor pródigo de um pai, pois pródigo quer dizer esbanjador, e o que nós vemos aqui é o amor do pai sendo esbanjado. Uma parábola que fala também de dois filhos, e a Bíblia diz que o filho mais novo, ele chega para o pai e diz para o pai: pai, me dá a parte da herança que me é devida. E o pai, que é um pai esbanjador, um pai que é gracioso, ele chama os dois filhos e divide entre os dois. Ele não dá apenas para... A Bíblia diz que ele divide entre os dois. O mais novo, passando alguns dias, ele pega a parte que era sua e vai para uma terra distante, vai para uma terra longínqua e passa a viver de forma dissoluta, desregrada, gastando o seu dinheiro com prazeres, com as meretrizes, e aí ele vai gastando, só que aí houve uma crise no mundo, e quando essa crise chegou, pegou ele já sem absolutamente nada. E aí ele decide então arrumar um trabalho, mas não tinha trabalho, e o único trabalho que ele consegue era de cuidar de porcos, um trabalho que era considerado impuro para os judeus, uma vez que o porco é impuro, é um animal considerado imundo. E agora ele cuidando de porcos, a Bíblia diz que ele deseja comer a comida dos porcos, mas nem isso lhe era permitido. O que é que o texto diz? Que ele caindo em si, fala comigo, caindo em si, ele lembrou: epa, na casa do meu pai, até os servos passam melhor do que eu aqui. Até o quê? Ele cai em si em parte.
Eu quero que você entenda isso. Ele ainda não havia entendido. Ele diz assim: o que faz com que ele se lembre da casa do pai não era o coração do pai, pastor Marcos, era a sua fome, era o seu estômago. E Paulo vai dizer, né, que o nosso Deus é o nosso estômago. Vai falar sobre o Deus de muitos ser o seu estômago, ser o seu próprio eu, ser as suas próprias vontades, ser as suas próprias paixões, ser os seus próprios desejos. Então ele se lembra que na casa do pai, até os servos passavam melhor do que ele. Então eu vou fazer um negócio, eu vou voltar para a casa do pai, e vou dizer para o pai: pequei contra o céu, pequei contra o céu, pequei contra ti, me faze como um dos seus servos, seus empregados. Ele continuava, irmão, sem querer relacionamento com o pai. Ele continuava sem querer intimidade com o pai. Ele continuava sem querer se assentar à mesa com o pai. O que o faz voltar à casa do pai não é o coração do pai. E o que deve nos fazer estar próximos de Deus sempre deve ser o coração do pai, porque ele nos fez filho, e o seu DNA tem que estar em nós. E aí ele vai com o seu plano, ele vai com o seu jeitinho: eu vou voltar, eu vou dizer que eu pequei, e me faz como um dos servos. Pelo menos lá eu vou ter comida, pelo menos lá eu vou ter comida, pelo menos lá eu não vou passar fome, lá eu vou estar melhor, lá o alojamento dos empregados é bacana. Então, beleza, tá bom, eu vou. E ele vai cabisbaixo, descalço, sujo, mas vai. Aqui eu também aprendo que, independente da motivação que nós nos aproximemos, é o amor do pai que vai nos constranger. Porque a Bíblia diz que quando ele estava chegando na cidade, o pai o avistou de longe, demonstrando que estava sempre à espera do filho. O pai o avistou de longe, e o pai corre em direção ao filho. Fala comigo: corre. Gente, um idoso não podia correr, era uma vergonha. O que ele estava fazendo? Era uma vergonha. Por quê? Ele usava aquelas vestes, tipo uns vestidos. Para correr, teria que levantar, mostrar parte das suas pernas. Ele estava se expondo, trazendo a vergonha do filho que estava chegando para si. Foi isso que Jesus fez por nós, ao se oferecer naquela cruz, se expôs à vergonha, por amor a nós. A Bíblia diz que o pai corre até ele, o abraça, mesmo fedendo a porco, a chiqueiro, o abraça, o beija, e ele vai dizer assim: pai, eu pequei contra os céus e pequei perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Quando ele escuta isso, ele não vai terminar a frase que ele havia falado antes, porque o pai não deixa. Quando ele diz assim: eu já não sou digno de ser chamado seu filho, o pai: epa, para aí. Ele volta para os servos e diz assim: traz vestes novas para ele. Tira os trapos de imundícia, traz aquelas vestes festivas, coloca vestes nele. Eu estou percebendo que o meu filho está sem o anel, traz o anel para ele, coloca o anel no dedo dele, devolvendo a autoridade, a legalidade para falar em nome do pai, em nome da família. E quando ele percebe que o filho está descalço, irmãos, só os servos andavam descalços, filhos não andam descalços. Quando ele diz assim: coloque sandália nos seus pés, ele estava dizendo: você nunca deixou de ser meu filho. Não perca essa identidade, não perca essa identidade, não perca essa base, não perca esse fundamento. Você é filho, você é filha, você é filho. O inimigo quer que você venha para perto do Senhor e se sinta simplesmente um servo, embora continuemos, mas nós somos filhos.
coloque sandália. Aqui outra coisa, vamos matar aquele cevado lá, o boi cevado, aquela carnezinha, Jesus, daqui a pouco, aquela assim, que derrete, aquele maturado, aleluia, vamos fazer um banquete, vamos fazer uma grande mesa, aqui nem precisa perguntar se gostam de mesa, né? Vamos fazer uma grande mesa, porque o filho estava perdido e ele voltou, vamos celebrar, vamos nos assentar à mesa, vamos comungar, vamos desfrutar dessa alegria, amém? Amém. Colocou anel no meu dedo, me deu vestes, aleluia, você é filho, calça essa sandália, você é filho, para com isso, você é filho. Aí o que acontece? Está celebrando, gente, está celebrando, Lucas vai falar sobre isso. E aí veio um filho mais velho que estava onde? Vamos abrir só para vocês, às vezes eu empolgo, mas é bom dar uma lida. Lucas 15, todos já sabem onde é que está essa parábola, né? Lucas 15, está todo mundo celebrando, aleluia, celebrando com a alegria do pai, celebrando com o coração do pai, e aí chega o filho mais velho que estava onde? Estava no campo, estava trabalhando. O filho mais velho estava onde? No campo, estava trabalhando, e o seu filho mais velho estava no campo, 15:25, Lucas 15:25, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, glória, aleluia, o nosso Deus é um Deus festeiro, e chamando um dos servos, perguntou o que é aquilo, o que é isso, o que é aquilo, o que está acontecendo aí? E ele disse, veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Versículo 28, mas ele se indignou, ficou indignado, fez beicinho, franziu a testa, ficou bravo, e não queria entrar. Esse pai é esbanjador demais, gente. Esse pai é gracioso demais. E saindo o pai, instava com ele, insistia. E muitas vezes o pai está insistindo com a gente, irmão. Ele insistia. E eu louvo a Deus porque às vezes eu oro lá na igreja, obrigado, Senhor, por não desistir de mim. Obrigado, Senhor, porque às vezes os meus ouvidos parecem que estão meio despercebidos ao direcionamento do Senhor, mas o Senhor não desiste, o Senhor vem e insiste mais uma vez. O Senhor vai e levanta um servo, o Senhor levanta alguém, o Senhor está sempre fazendo, Deus não desiste da gente. Ele está lá dentro celebrando o filho que estava trabalhando. Por isso, irmãos, sobre que fundamento nós estamos trabalhando para Deus, isso é muito importante. Aqui nós vemos um filho que estava trabalhando, estava no campo, mas ele não entendia o coração do pai, ele não conseguia se alegrar com o que o pai se alegra, e as suas motivações eram outras, mas respondendo ele disse ao pai, eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, nunca me destes um cabrito, olha o que ele é capaz de dizer, nunca me destes um cabrito para celebrar com os meus amigos, e agora vem este teu filho que gastou tudo com as meretrizes, que perdeu tudo, e o Senhor mata o cevado, o boi cevado. A inveja, motivação errada, cegueira espiritual e até mesmo ingratidão. Como é que um camarada desse é capaz de dizer que o pai nunca havia lhe dado um cabrito, se nós acabamos de ler, no início vai dizer que repartindo entre os dois, toma, libera, e o pai ainda diz assim, filho, você está comigo há tanto tempo e ainda não entendeu, filho, tudo que eu tenho é seu,
tudo que eu tenho é seu. Vamos parar de bobeira. Vem para a mesa. Vem para a comunhão. Vem para o relacionamento. Vem se alegrar com aquilo que alegra o Pai. Filho, essas coisas aí são só coisas. O senhor falou um negócio aqui que pediu, né? Algumas coisas a Deus sobre ser bem-sucedido. Deixou as coisas materiais, embora a gente tenha sonhos. Mas as nossas motivações não são isso, não devem ser isso. Deve ser realmente o agradar o coração do Pai. Filho, cabrito, cevado, isso aí são só coisas. Na hora que você quiser pegar, pega, faz o que você quiser. Mas vem celebrar comigo, seu filho, seu irmão. Ele ainda diz assim, teu filho, né? O filho mais velho, nem trata como, seu irmão voltou. Sabe o que alegra o coração do Pai? Vidas que são reconciliadas. Sabe o que, irmãos? Lá no céu, quando alguém é curado, nada acontece. Lá no céu, quando alguém é liberto, nada acontece. Lá no céu, quando alguém recebe aquela bênção, aquela vitória, aquela conquista, que tanto deseja, nada acontece, nada. Mas no dia que um filho pecador, arrependido, volta, o céu faz festa, porque o céu entende o que alegra o coração do Pai, e é sobre esse fundamento que o Senhor quer que coloquemos a nossa vida, naquilo que alegra o coração do Pai. O que alegra o coração do Pai? Vidas se rendendo ao Senhor, e isso só é possível em amor. Eu vou trabalhar para Deus porque eu vou ganhar isso, vou receber isso. Pode até ser que sim, mas bem provável que não. Mas uma coisa é certa, quem trabalha para o Pai, Deus sempre proverá para si o cordeiro necessário para o propósito. Em Cristo Jesus serão supridas todas as necessidades, não vontades. Então a primeira coisa que Deus, Jesus, nos pede, misericórdia, Senhor, me perdoa, Jesus, empolguei. É sobre que fundamento nós estamos colocando nossa vida. Aí Ele vai nos apresentar a finalidade. Então, se estamos bem fundamentados, se o que nos move é esse amor, nós entendemos que Deus nos amou, e agora nós o amamos, nós entendemos o seu coração, entendemos o que alegra o coração do Pai. Então agora nós vamos trabalhar por esse Pai, não simplesmente porque Ele nos mandou, nós já sabemos o serviço que tem que ser feito, aleluia, e às vezes agora já nem precisa falar mais, porque nós já sabemos o que tem que ser feito, e Ele chama os filhos para trabalhar, vai trabalhar, tá? É isso que Ele nos diz, vai trabalhar, e Ele não diz assim, vai planejar, embora o planejamento seja muito importante. Mas tem gente, irmão, que diz assim, não, só vou trabalhar depois. Tem gente que está planejando, está projetando, já faz 1000 anos e não sai do planejamento, não vai trabalhar. Aí tem gente que, Ele não disse assim, vai se capacitar, embora a capacitação seja muito importante, mas essa capacitação, ela é algo contínuo, ela é algo no dia a dia, ela é algo na prática, e o Senhor já vai nessa tua força, vai nesse teu jeito, vai trabalhar. É interessante, porque tem muitas pessoas que estão esperando se capacitarem mais, estão esperando saberem fazer aquela oração bonita, grandioso Deus e poderoso Pai, Deus de Abraão. Não, eu preciso aprender para poder e tal. Não, eu preciso ter mais conhecimento. Embora estamos sempre buscando a capacitação, devamos buscá-la. Mas esperar para fazer quando estivermos capacitados, nós nunca faremos. Esperar para fazer, primeiro, que Deus escolhe pessoas comuns, pessoas simples, pessoas incapazes, para fazer algo extraordinário que só Ele é capaz de fazer. Convencer o homem do pecado e do juízo e da justiça. Nenhuma capacidade humana tem essa capacidade. Nenhum conhecimento humano, é Ele. E aí nós vemos, irmãos, aquele gadareno que acabara de ser liberto, e depois de ser liberto, ele se assenta aos pés de Jesus, como nós estamos aqui, diga glória a Deus.
Aí ele se assenta aos pés de Jesus e está aprendendo com Jesus. Aí Jesus, o povo chega da cidade e quando viu que os porcos morreram e perderam, tiveram prejuízo, manda Jesus embora. Aí Jesus, ok, então vou sair, eu estou indo. E ele vai entrando no barco, e o gadareno, liberto, não é bobo nem nada, e é assim mesmo a vida de quem quer, que segue Jesus, na hora, eu vou com ele. E ele vai querer entrar no barco também, Jesus vai colocar a mão no peito dele, de uma forma graciosa. Não. Jesus, mas eu quero te seguir. Eu sei que você quer me seguir. Jesus, mas eu quero andar onde o Senhor anda. Eu sei disso. E você vai me seguir, você vai andar. Porque onde você estiver, eu vou estar com você. Mas estão me mandando embora. Eu preciso deixar alguém aqui. Senhor, mas eu não sei nem falar direito. O que eu vou dizer? Volta para os seus e conta o que o Senhor te fez. Você sabe contar o que o Senhor te fez? Você sabe contar o que o Senhor te fez? Talvez você não consiga nem explicar a alegria que você tem, mas depois você encontrou com Jesus, Ele te deu uma alegria que nada se compara. Ele te deu uma paz que excede todo entendimento. Ele te deu uma fé, Ele te deu uma esperança, Ele te deu uma certeza que você não sabe de onde vem. E você vai dizer sobre isso. Conta o que o Senhor te fez. E Ele o quê? Ele não diz, Senhor, mas eu tenho que seguir, não. Ele vai. E um capítulo depois, irmãos, a Bíblia diz, um capítulo depois, não sei quanto tempo, mas na Bíblia está um capítulo. Jesus volta para a cidade de Decápolis e encontra a multidão, o pessoal que havia mandado Jesus embora. Agora está todo mundo esperando Jesus e mais um bocado. Sabe por quê? Porque alguém ficou e contou o que Jesus havia feito por ele. Alguém que não tinha tanta capacidade, alguém que não era tão instruído, mas fora liberto, fora salvo, ele entendeu. É o mesmo caso daquela mulher no poço. A mulher no poço, a mulher samaritana, gente, ela tem um encontro com o Senhor, ali ela escuta a palavra, Jesus fala sobre os verdadeiros adoradores, e ali tem uma discussãozinha, e ela entendeu, esse é o Messias, e quando ela é cheia daquela palavra, cheia daquela presença, apaixonada, porque ninguém havia olhado para ela como Jesus olhou, ninguém havia dado a importância para ela como Jesus lhe deu a importância, ninguém lhe tratou com dignidade como Jesus lhe tratou com dignidade, ninguém, ela, eu preciso contar, só pode ser o Messias, e ela chegava, eu estou achando que é o Messias, só pode ser do jeitinho dela, na simplicidade dela, e sabe o que aconteceu? Uma cidade inteira, tem uma cidade de Timóteo, tem uma cidade de Coronel Fabriciano, tem uma cidade de Ipatinga, tem um estado de Minas Gerais, tem um mundo a ser ganho por pessoas que tiveram esse encontro pessoal com Jesus e se apaixonaram por Ele, e entenderam que é do nosso jeito, gente, vai trabalhar, e a partir do momento que você vai, o Senhor vai confirmando os seus passos, o Senhor vai aplanando o caminho, o Senhor vai ajustando as arestas. Diga glória a Deus. Vai trabalhar. Sabe por quê? Porque nós somos filhos de Deus e o nosso Deus é um Deus que trabalha. Ele trabalha de eternidade em eternidade. Desde a antiguidade não se ouviu falar acerca de um Deus tão grande, que trabalha por aqueles que nele esperam. O meu Pai, Ele trabalha até agora, Ele está trabalhando, Ele está agindo. Aos seus amados o Senhor dá enquanto eles dormem, ou seja, a gente está dormindo e Deus está trabalhando. E Jesus falou sobre isso. O meu desejo, a minha fome, o que me move, o que me motiva, a minha fome, eu volto lá para o filho de novo. Aquele filho mais novo, ele volta porque estava com fome, mas ele é constrangido pelo amor do pai. E a Bíblia não fala que ele saiu mais. Quem entende o amor do Pai, não sai mais da sua presença e não deixa de fazer a sua vontade. Jesus vai dizer, a minha fome é fazer a vontade do meu Pai. Os campos, Jesus falou para os discípulos, ei, levantem a cabeça. O Senhor está falando para nós nesta manhã, levante a cabeça, dá uma olhada, os campos já estão brancos, vai trabalhar,
Vai trabalhar. Em que tempo? Hoje. Fala comigo hoje. Fala mais forte. Isso fala da urgência, irmãos. Isso fala da urgência. Nós não sabemos a hora, nós não sabemos o momento, nós não sabemos o instante. Pode ser daqui a pouco, a urgência. Nesse exato momento, pode ter certeza, tem alguém chorando, tem alguém precisando de uma palavra de consolo, tem alguém precisando de uma palavra de esperança. Nesse exato momento, você não precisa nem pensar muito, você vai lembrar de um amigo, você vai lembrar de um irmão, você vai lembrar de alguém da família, que está precisando de uma palavra que vem da parte de Deus, e pode ser a última oportunidade, é hoje. A urgência, a eminência. Quando o Senhor falou comigo a respeito desse ponto, Ele trouxe ao meu coração uma mensagem, uma passagem bíblica, lá do 2 Reis capítulo 6, quando o Senhor, a cidade estava cercada, o rei da Síria havia cercado Samaria, e por muito tempo eles estavam com fome e morrendo, e coisas estavam acontecendo lá dentro, ao ponto de comerem cabeça de jumento, esterco, e até mesmo praticarem canibalismo, comerem os filhos uns dos outros. Haviam 4 leprosos fora da cidade, que eles disseram entre eles: se nós entrarmos na cidade, nós morreremos, se nós ficarmos aqui, nós morreremos. Vamos até o campo dos sírios, se ele nos matar, nós já estamos mortos mesmo, reconhecimento de que estavam mortos. Vamos. E eles vão, irmãos, no crepúsculo da tarde. A Bíblia diz que lá no arraial dos inimigos, eu tenho mais 5 minutos, não tem? Se eu soubesse, eu tinha pedido você tocar desde o início, filho. Eu fiquei constrangido de pedir. Eu gosto de pregar com toque no fundo. Ou já estão me mandando embora? Se estiver mandando embora, eu também paro. Mais 5 minutinhos eu termino. Os leprosos, eles vão, e Deus, de uma forma miraculosa, faz com que o exército de lá escute como um ruído de um grande exército vindo, e eles fugiram. E a Bíblia vai dizer que quando eles chegam no arraial não tinha ninguém. Aí eles, não tendo ninguém, eles vão meio sorrateiramente e entram numa tenda. 2 Reis capítulo 6, vocês vão ler em casa. Quando eles entram na tenda, o que é que eles encontram? Uma mesa pronta. Uma mesa pronta. Mesa, lugar de comunhão, de relacionamento, de restauração, de fortalecimento. E aí eles comem, pegam um bocado, pegam algumas vestes e vão para um lugar e se escondem. E se escondem, guardando para si. Só que aí eles ficam ali um pouquinho. Vamos pegar mais um pouco? Vamos pegar mais um pouco. Eles correm lá na mesa, comem mais um bocado, pega mais ouro, pega mais prata, e vem, e se escondem. E muitas vezes é isso que nós estamos fazendo, irmãos. Desfrutando das bênçãos de Deus, desfrutando dos milagres de Deus, desfrutando do favor imerecido de Deus, comendo, se enchendo e nos escondendo. Mas um disse assim: não é bom o que nós estamos fazendo. Existe uma cidade que está perecendo, existe um povo que está morrendo, e nós aqui nos fartando e nos escondendo. Não é bom. Precisamos ir agora mesmo, urgência, porque estão morrendo literalmente, irmãos, e a cada segundo uma pessoa está morrendo sem Jesus. E nós somos a resposta, como o pastor Teco pregou aqui na sexta. Nós somos a resposta, igreja. Hoje é hoje. E trabalhar aonde? Na vinha, na minha vinha, é hoje. Trabalhar nos negócios do Pai, trabalhar naquilo que importa ao Pai. Irmãos, a vinha, tem vários tipos de trabalho na vinha. Tem trabalho para todos os filhos.
Amém? Os filhos apaixonados. Na vinha, olha, tem o tempo de preparar a terra. Vamos preparar a terra. Aí tem a turma que vai preparar a terra, vai arar a terra. Aí tem o dia do plantio, a turma que vai plantar. Vamos plantar a vinha, vamos colocar as mudas ali. Tem as treliças que precisam ser feitas para gerar unidade, gerar ali a força, a comunhão, a estrutura, para que a vinha se expanda e dê os seus frutos. Tem um período também que naquelas fileiras tem que limpar, tem que capinar, fazer a capina, fazer a limpa ali. Tem a época da colheita, tem a época da poda, e tem também, depois de tudo isso, colher os frutos, levar para o lagar, amassar. Tem trabalho para todo mundo. E a vinha eu quero trazer para o contexto célula, que é um direcionamento de Deus. Na célula, irmãos, tem trabalho para todo mundo. Aleluia. Tem trabalho para o anfitrião, tem trabalho para os irmãos receber, tem a evangelização, o convidar, o chamar, o ligar, o mandar mensagem, o fazer. Tem trabalho demais. Organizar a mesa, organizar as crianças, e cada célula de acordo com a sua realidade, a realidade da sua igreja. Mas tem trabalho para todo mundo. Tem trabalho para todo mundo. Um pode fazer oração, um vai contar o seu testemunho, um vai fazer a dinâmica, o quebra-gelo, um vai fazer a oração final. E aí nós entendemos que cabe todo mundo do nosso jeitinho, da nossa forma. Eu não sei fazer nada. Você consegue pegar na mão de alguém, dizer seja bem-vindo, dar um abraço nele? Você consegue transmitir a paixão e o amor que você tem por Jesus, porque você foi amado através de um gesto? Tem lugar para você. Isso é o que alegra o coração do Pai. Isso é o que alegra. Filhos, vai trabalhar na vinha. Eu chamei vocês para serem frutíferos. Amém? Então a minha oração nesta manhã é que o Senhor nos encha com essa paixão, com esse amor, com a motivação certa, esse combustível certo. Amém? E se você quer se apaixonar mais por Jesus, eu queria convidar você a se colocar de pé. O ministério vai subir, vai cantar alguma música, pastor? Não? Já foram liberados? De repente, a gente orar um pouquinho. Aleluia. Eu quero... Quantos querem se apaixonar? Talvez você seja apaixonado por Jesus, mas eu quero me apaixonar mais. Talvez hoje a gente precisa tomar um certo cuidado, irmãos, porque para uma das igrejas, o Senhor fala a respeito dela, lá nas cartas, as igrejas, e uma estava trabalhando, estava fazendo bacana, mas Jesus disse assim: porém eu tenho um negócio contra ti, vocês perderam o primeiro amor. Está meio que automático, está meio que sem sentido. Estou fazendo por fazer, mas estou fazendo. Que a gente nunca perca o primeiro amor, amém? Feche os teus olhos um instante. Senhor Deus, obrigado por esta manhã. Obrigado por este momento tão especial, Senhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Espírito Santo, aquilo que eu podia fazer, eu fiz, na simplicidade, no meu jeito de ser, o qual o Senhor me fez como filho. Mas eu entendo que só o Senhor é capaz de acender os corações. Só o Senhor é capaz de acender esses corações. É capaz de fazer com que a Tua palavra se torne viva dentro de cada um de nós. E a minha oração, Senhor, é que mais do que no nosso entendimento, embora primeiro passe pelo nosso entendimento, que a Sua palavra seja escrita na tábua do nosso coração. Vem nos incendiar, Senhor, vem nos incendiar. Meu Deus, em o nome de Jesus, pois temos o entendimento que quando os púlpitos estiverem queimando, não faltará corações derretidos próximos de nós. Queremos falar da parte do Senhor, na presença do Senhor, refletindo a sua glória como em um espelho, Senhor.
no nome do Senhor Jesus. Aleluia.